Muito bem, gente, continuando aqui o nosso assunto sobre os antecedentes de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo, ok? Somente nas cartas é que Jesus ele vai começar a ser chamado pelos apóstolos de Cristo Jesus. Nos evangelhos, ele é mais mencionado como Jesus ou Jesus Cristo. E existe um porquê disso, dessa maneira ou dessa mudança da nomenclatura a respeito de Jesus, certo? Mas nós queremos focar aqui sobre os antecedentes de Jesus Cristo. Bom, nós lemos aqui e já vimos no versículo 1 que tudo começa em Cristo e termina em Cristo dentro do ambiente do reino de Deus. Se eu vivo o reino de Deus, se eu faço parte deste reino, eu preciso entender muito claramente que tudo que eu fizer ou que eu intentar construir, fazer, eu preciso iniciar em Cristo Jesus, em Jesus. Senão, não terei sucesso, não terei a certeza e a convicção de que aquilo terá sucesso ou que vá glorificar o nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui a primeira coisa com a qual nos deparamos quando vamos ler o Novo Testamento é com a genealogia de Jesus. Então, eu ponderei aqui algumas coisas, eu quero ler com você e explicando elas para você, certo? Então, a Bíblia é um livro de vida. E essa vida é uma pessoa viva. Quem é essa pessoa viva? Cristo maravilhoso, todo inclusivo, o Senhor da glória. O Antigo Testamento ele fornece um retrato, apenas um retrato, em tipos e profecias. Olha só, em tipos e profecias dessa pessoa maravilhosa que haveria de vir. Então, o Antigo Testamento é como nós já conhecemos pela teologia. Ele é sombra de uma realidade que o Novo Testamento revela. Então, o Antigo Pacto, ele apontava, ele anunciava, ele falava de uma pessoa que se manifestaria e que traria salvação ao ser humano. E essa pessoa, para quem apontava o Antigo Testamento, é Cristo Jesus. Ele é essa pessoa toda maravilhosa. Então, o Antigo Pacto, ele falava de Cristo que ele haveria de vir, que Jesus haveria de vir, que ele haveria de se manifestar. Então, é disso que se trata o Antigo Testamento. E nós temos que ter consciência disso para compreender a maneira como é escrito o Antigo Testamento e a maneira como é escrito o Novo Testamento, certo? Então, agora quando você abre o Novo Testamento, você não está mais na sombra, você não está mais no retrato, não. O Novo Testamento ele vai revelar, falar que esta pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo já veio. Ele já veio. Então, a primeira página do Novo Testamento, ao nos recomendar essa pessoa maravilhosa, nos dá a sua genealogia, que pode ser considerada como um resumo do Antigo Testamento. E claramente é isso, ok? O qual, em si mesmo, é a genealogia detalhada de Cristo. Para entendermos a genealogia relatada em Mateus, precisamos remontar a origem e a história de cada incidente. Então, veja que coisa interessante. O Novo Testamento, a genealogia de Jesus, na verdade, é um resumo de todo o Antigo Pacto. Se você pegar cada personagem citado aqui na genealogia de Jesus em Mateus, você vai ter um resumo de todo o Antigo Pacto, de todo o Antigo Testamento. Isso muito claramente é revelado aqui para nós. Então, nós precisamos entender que, de fato, no reino de Deus, tudo começa em Jesus e termina em Jesus. Então, o Antigo Pacto falava do rei e o Novo Testamento ele menciona a chegada deste rei, que é Jesus. Cristo, como maravilhoso centro de toda a Bíblia, é todo inclusivo e possui muitos aspectos. O Novo Testamento apresenta em seu início 4 biografias, nós já vimos sobre isso aqui, para retratar os 4 aspectos principais desse Cristo maravilhoso.
o Evangelho de Mateus testifica que ele é o quê? Rei, o Cristo de Deus, profetizado no Antigo Testamento. Então você vê muito Mateus ele falar sobre referências do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Como assim? Ele sempre fala assim, como fora profetizado pelo profeta, como foi profetizado pelo profeta. Então, ele está trazendo referências no Antigo Pacto para poder entendermos que o Antigo Pacto realmente apontava para Jesus. Nada mais, nada além do que o próprio Jesus. Então, é isso que se trata o Antigo Pacto e o Novo Pacto, o Novo Testamento. Então, esse Jesus maravilhoso é ele quem traz à terra o reino dos céus. O reino dos céus. Então, o Evangelho de Marcos vai nos dizer que ele é o servo de Deus, fiel em seu serviço. Olha só. A ele quem? A Deus, ao Pai. Então, nós vimos aqui que, de fato, Marcos fala sobre isso, revela esse aspecto a respeito de Jesus Cristo. O relato de Marcos é muito simples, pois para um servo não se justifica um relato detalhado. O Evangelho de Lucas, já de uma outra ótica, ele apresenta um quadro completamente e pleno de Jesus, um quadro completo e pleno de Jesus, de Cristo. Olha que coisa profunda, como a Bíblia ela é extraordinária. Aleluia. Então, no Evangelho segundo Lucas, ele é apresentado como o único homem correto e normal que já viveu na Terra. Então, como tal, ele é o Salvador da humanidade. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos Jesus como Filho do Homem. E é nesse Evangelho que você vê essa frase ser dita, ser escrita, Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. Não é por engano. É porque, de fato, aqui ele é apresentado como o homem perfeito, que não tinha problema nem defeito para poder ser impedido de morrer e salvar a cada um de nós. Aleluia. Nem de morrer e nem de ressuscitar. Ok? O Evangelho de João desvenda-o como o Filho de Deus. O próprio Deus que é vida para o seu povo. Sendo ele Deus, neste Evangelho não se apresenta genealogia. Por quê? Porque Deus não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é o Pai da eternidade. Então, quando João vai apresentar a divindade de Jesus, vai falar do Cristo, e não do Jesus, não de Jesus, mas do Cristo, ele não apresenta genealogia, porque Deus não tem genealogia. Então, João apresenta a divindade de Cristo, a divindade de Jesus para todos nós. Quando você abre o Evangelho de segundo João, você não vê a característica que tem Marcos, nem também Mateus, nem Lucas. Que característica é essa? É que João ele não fala de muitos milagres. Ele não foca nos milagres, não foca. Por quê? Porque o Evangelho segundo João ele foi escrito para a igreja, que estava com problemas na época em que João estava perto de ser levado pelo Senhor, ser tomado pelo Senhor, morrer. Então, a igreja estava com problemas, cheia de roturas, cheia de buracos, brechas. Então, o evangelho que João escreve para a igreja é para restaurar a doutrina, restaurar o amor a Deus e a sua obra, restaurar a moral da igreja e tirar as brechas que havia na igreja. Então, para aqueles que creem em Jesus, não precisa-se de milagres. Os milagres são para aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a Deus. A igreja, ela não precisa de milagres para crer que Jesus é real, que ele está presente. Não precisa. Por quê? Porque já é igreja. Já passou disso aí. Já saiu do leite, agora está na comida sólida. Então, para a igreja, basta tão somente a palavra de Deus. Se a palavra não tiver lugar para transformar a igreja, nada mais tem poder para transformar uma igreja.
Então João escreve o evangelho que leva o seu nome para a igreja que estava cheia de problemas espirituais, morais e éticos em relação à doutrina, em relação a todos os conceitos e princípios que o Senhor estabeleceu para a igreja dentro do seu reino. Então, nós precisamos, de fato, destacar esses pontos importantes para compreendermos a profundidade do reino de Deus. Então, você não tem como fugir desse caráter dos evangelhos. Que caráter? O reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus. É muito claramente revelado nos 4 evangelhos. Então, que nós possamos continuar entendendo isso. E na próxima aula vamos progredir um pouco mais acerca desses pontos e evoluir na revelação da palavra de Deus. Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula. Paz.